O tema de hoje, continuando, é sobre abordagem familiar. É a segunda web palestra que a gente faz sobre esse tema. Hoje focando no uso do genograma no cuidado das pessoas na atenção primária à saúde. O genograma é uma ferramenta bastante utilizada e bem importante no estudo das famílias, na estratégia de saúde da família, nos lugares onde a gente pratica a atenção primária. Então, relembrando aqui, esse slide também foi passado na web palestra sobre ciclo de vida das famílias, que nem sempre quando a gente está atuando na atenção primária a gente precisa fazer abordagem familiar. Mas tem algumas situações que merecem uma abordagem familiar. E que situações são essas? As situações em que o adoecimento é uma situação complexa, onde existem várias variáveis envolvidas, questões difíceis de abordar, como, por exemplo, o uso de drogas, como violência, enfim, situações complexas de adoecimento, pessoas com sintomas difusos. Então, muitas vezes na atenção primária as pessoas vêm com sintomas pouco definidos. A gente chama de sintomas difusos, né? Às vezes com uma tonteira, com uma perturbação na cabeça, com uma dor de cabeça, com uma dor no estômago, com algum sintoma no intestino, por exemplo. E às vezes, fazendo uma abordagem familiar, a gente consegue detectar questões que estão por trás desses sintomas difusos, né? Pessoas que procuram muito a unidade, aqueles hiperutilizadores da unidade, que vão todos os dias, que é aquela pessoa que a gente conhece já, que a gente que está sempre na unidade. Não raro essa pessoa tem algum tipo de sofrimento psíquico, tem algum tipo de questão que a gente às vezes consegue abordar com, com ferramentas de abordagem familiar. Pessoas com sofrimento psíquico e saúde mental, o genograma é muito importante, né? Pacientes que não aderem ao tratamento, mesmo aqueles pacientes com doenças que a gente considera relativamente simples, como hipertensão e diabetes, porque acho que na verdade nada de simples tem, porque nem sempre a gente consegue que a pessoa, né, mude o seu estilo de vida, nem sempre faça com que a pessoa tome regularmente o remédio, e às vezes tem alguma questão por trás também, né? Então a abordagem familiar ajuda a gente nisso. Pessoas que não melhoram apesar de múltiplos tratamentos, né, também podem ter questões não detectadas pela anamnese. Quando aparece algo importante na narrativa, então a pessoa está falando sobre o seu processo de adoecimento, suas queixas, e você percebe que na narrativa a pessoa abordou algum ponto importante que tem a ver com a família, né? E aí é importante a gente pensar nessa possibilidade. E também quando a gente não sabe muito bem o que fazer. Na atenção primária, às vezes isso acontece, né? A gente lida com pessoas com sintomas difusos, pouco estruturados, com patologias pouco estruturadas e nem sempre a gente sabe exatamente o que fazer, né? Então, a abordagem familiar ajuda a gente nesse sentido, é uma ferramenta potente, né, que pode ajudar a gente tanto em questões de diagnóstico quanto em questões de tratamento. Tem várias ferramentas de abordagem familiar. Hoje eu vou abordar o genograma, a gente já abordou o ciclo de vida das famílias e no futuro a gente certamente vai abordar as outras ferramentas que a gente tem. Então, falando propriamente agora do genograma, né? Quais são os objetivos do genograma? A primeira é saber a constituição familiar, como é que é constituída essa família, né? Se essa família é nuclear, se essa família tem agregados, se essa família tem filhos, se essa família é numerosa, enfim. A constituição familiar é importante.
avaliação ou revisão rápida da situação familiar. Então, quando a gente faz isso numa ficha ou num prontuário, a gente pode rapidamente voltar e revisar a família, né? E muitas vezes fazer isso com o próprio paciente, com o próprio usuário que está na nossa frente. A gente revisa de quem que ele está falando, quem é que traz preocupação, e mostra pra gente, essa ferramenta mostra pra gente rapidamente a complexidade da família. Principalmente se a gente utiliza as conexões de relacionamento, depois eu vou centrar um pouco nisso, a gente consegue identificar a complexidade da família, né, o que está acontecendo naquele ambiente familiar. Outra coisa importante é a identificação de doenças hereditárias e fatores de risco recorrentes, porque a gente faz com pelo menos 3 gerações, né, o genograma, e aí a gente pode identificar o risco maior de ter uma doença, de ter algum fator de risco, ou de ter alguma doença que tem essa característica, né, de ser uma doença hereditária. E também para avaliação das relações entre os membros da família. Quais são, tem algumas regrinhas importantes assim, para o genograma, antes de entrar na simbologia, né, para que o genograma seja mais efetivo. Né? Então, primeiro é abordar 3 ou mais gerações. Então, é claro, é sempre bom a gente fazer o genograma, mesmo que seja para mapear a família nuclear, mas se a gente alcança 3 ou mais gerações, a gente enriquece a nossa avaliação e isso torna a possibilidade de detecção de questões pelo genograma mais fácil, né? Então, 3 ou mais gerações é o desejável. É importante colocar a idade ou ano de nascimento em cada componente dessa família. Todas as mortes, os óbitos, né, com idade, ano de que houve esse óbito, né, lembrar que as mortes, os óbitos são eventos estressores da família que não são previsíveis, a não ser aquele óbito por velhice mesmo, que já vem sendo acompanhada por um tempo. Né? Então são estressores que a gente chama de estressores horizontais. As doenças ou problemas, então é importante a gente colocar um símbolo para doenças ou problemas. A indicação das pessoas que vivem juntas na mesma casa. As datas de casamento e divórcio. Alguns dados socioeconômicos podem ser colocados também no genograma, a gente vai ver como. Os relacionamentos intrafamiliares são ferramentas muito ricas para colocar no genograma. E a legenda de símbolos. A legenda é uma coisa também bastante importante porque outras pessoas podem ler, ver, analisar o genograma e aí vão ficar sabendo exatamente do que se trata, ou seja, nem sempre a gente faz o genograma para a gente, mas para a equipe, para outras pessoas que vão atender esse usuário e essa família. Tem algumas outras convenções, né, que são as convenções de gênero, né, que a gente vai ver os símbolos de gênero. Num casal, o marido sempre vem à esquerda, isso é uma convenção, não que a gente possa fazer diferente, podemos até fazer, mas existe uma convenção, né, na construção do genograma marido à esquerda, né, no casal, né, a mulher, o parceiro, parceira vem à direita. O primeiro filho, no caso de famílias que têm filhos, né? O primeiro filho fica à esquerda e os demais em ordem para a direita. Assim a gente tem uma ideia, já bate o olho, sabe, sem precisar ler a fundo o genograma, a gente já sabe do que se trata. Né? Então essas convenções são importantes. E aí, começando a falar um pouco de simbologia, né? E vamos numa ordem crescente de complexidade dos símbolos do genograma, né?
É, então, quadrado, o homem é simbolizado por um quadrado, a mulher simbolizado por um círculo. É, quando tem algum óbito, a gente faz essa, essa cruz, essa X no quadrado ou na bola, né? Ou um traço simbolizando isso, geralmente, então, a gente já traduz como óbito. Esse caso aqui é o que a gente chama de caso índice. A gente marca ele com alguma cor ou com dois traços paralelos ou então com essa seta. Ou seja, esse é o caso que a gente está estudando e que motivou esse estudo da família. Importante também que sempre quando a gente tem esse cabinho aqui em cima, significa que é um filho, né? Significa que é uma relação parental, né? Então, por exemplo, essa aqui, né, tem esse caminho e tem um triângulo. O triângulo quer dizer que é um sexo indefinido, gestação de sexo indefinido. Quando tem uma bolinha geralmente preenchida, significa que foi um aborto, sexo indefinido. Foi um aborto. A gente pode definir o sexo. Sexo indefinido seria o triângulo. Gêmeos bivitelínicos seria assim, desse modo, gêmeos univitelínicos desse modo com a conexão. Né? Bom, aqui só reforçando, o maior, o filho maior à esquerda, o filho mais velho à esquerda, e vai em ordem para o menor. Aqui, esse símbolo aqui de conexão pontilhada significa namoro, relação casual. Quando é uma linha contínua, como essa aqui em cima, significa casamento, relação estável. A gente vai ver um pouquinho que também existem símbolos padronizados por softwares. A gente vai ver um software específico. Sim, Fernanda. Existe um símbolo específico para filhos adotados ou adotivos, que seria esse daqui, ó. Tá vendo aqui? Sempre quando tem uma coisa aqui em cima, significa que é filho de alguém. Geralmente, então, quando é filho adotivo, tem um Azinho aqui, ou então uma linha pontilhada, né? Então, isso já diz pra gente aí que é um filho adotivo, né? Então, já marca isso daí. Legal a sua pergunta, Fernanda. Gente, se quiserem participar, podem colocar alguma coisa aqui no nosso bate-papo. Algumas coisas eu posso ir respondendo, algumas coisas eu vou responder no final. Ok? Então, aqui, ó, a gente tem um casal que casou em 1968. 60 ou 80. A letra tá bem pequenininha aqui. Mas, enfim. A data, então, do casamento. Aqui significa que tem um casal que divorciou em 1977, que é esse corte na linha. Né? Bom, tem um outro corte na linha aqui, que é um corte simples. Na verdade, assim, a gente não faz tanta distinção entre divórcio e separação, mas tem programas específicos que fazem. Geralmente colocam 2 cortes para divórcio e um corte para separação. Então aqui a gente tem separação aqui em 1975. E aqui, ó, uma linha pontilhada. Significa que iniciou uma relação de namoro, né, em 1975. Aqui a gente tem também a possibilidade de casais homossexuais, né, casados, né, casamento homossexual feminino, casamento homossexual masculino. Aqui em cima,
né? Significa que é um homem chamado José, então já vou começando a colocar outros elementos, nascido em 1955. E aqui é um senhor de 48 anos, morreu aos 48 anos, né? Tem esse símbolo cortado. E aqui também uma outra forma, um símbolo cortado, então uma pessoa, na verdade um menino, nasceu em 1900, morreu em 1940 de câncer, né? Então esse CA aqui embaixo pode ser a causa do óbito. Aqui a gente vê uma família, né? Então, como é que eu analisaria esse genograma de uma família nuclear? É um casal casado em 1968 que tem 3 filhas. E a primeira filha mais velha, ela já saiu de casa e quem mora junto, importante esse símbolo aqui, ó. Quem mora junto é o pai e a mãe e as 2 filhas menores, né? Então, a mais velha já saiu de casa. Outras situações. Aqui a gente tem um casal, né, com 2 filhas e que se separou. Algumas pessoas já me perguntaram, se tem esse símbolo aqui mais perto do homem, é porque as 2 filhas ficam com a mulher, não é? Não necessariamente. O ideal seria fazer aqui, se as 2 filhas estão morando com a esposa, o ideal é fazer aqui um círculo, uma linha que circunda as 3, a mãe e as 2 filhas. Tá? Aqui é uma situação um pouco mais complexa. Vamos lá. Aqui significa que o marido, né, é um casal, primeiro aqui no centro, um casal, casado, não é uma linha pontilhada, tá? Mas que o homem teve 2 relações no passado, que são relações tipo namoro, olha a linha pontilhada, teve 2 namoradas no passado e rompeu as 2. Mas esse símbolo de 2 não é divórcio? A rigor sim, mas às vezes a gente utiliza para separação, então não tem muita diferença assim, de divórcio e separação, se é uma coisa importante para a vida, para análise da família, para análise da vida em família, a gente faz distinção. Se não é tão importante assim, tranquilo. Então aqui o homem teve 2 namoradas e rompeu com as 2 e casou com uma mulher que também teve 2 namorados e também rompeu com os 2 namorados. Ok. Vamos para frente. E aí dizer que tem um software, na verdade tem vários softwares, eu estou indicando esse daqui, não sou sócio dele, mas é o mais fácil de fazer download e muito fácil utilização também, é um software livre, né? Que é o Genopro, né? Que é bem tranquilo de mexer. Aqui é uma figura do genograma do Harry Potter, né? Só para a gente curiosidade aqui que a pessoa fez, eu resolvi copiar aqui para esse slide, só por curiosidade. Algumas convenções do software Genopro. E aí toda vez que tiver a convenção que é própria do software, tem esse símbolozinho do programa aqui. Então essa convenção é própria do Genopro, o casamento, linha contínua, a separação, uma linha com uma barra separando, o divórcio com 2 barrinhas separando, o namoro com uma linha pontilhada e tem uma relação também mais casual, né?
pessoa está ficando com a outra, né? E tem um affair, um flerte, né? Mas isso da minha época é um ficante, né? Mais atual. Tem uma linha mais pontilhada ainda, mais tênue ainda, mas está tendo uma relação aí que às vezes tem filhos dessa relação. Então, às vezes aparece no genograma que a gente quer apresentar. Outras situações, então um casal com gêmeos bivitelínicos, então uma linha pontilhada, essa é a convenção também do Genopro, tá aqui, ó. Um casal com gêmeos univitelínicos, então uma linha contínua, aqui. Tá? Um casal homossexual, né, do sexo feminino, com 2 filhos, um filho e uma filha adotivos, e um casal homossexual do sexo masculino com um filho adotivo, né? Então, e outras convenções, né? Entrando aqui convenções de relacionamento, e é muito interessante que a gente utilize porque enriquece muito o genograma, a gente vai ver um pouco mais para frente como é que isso se dá. Geralmente, quando a gente vê uma linha sanfonada como essa, indo de um para o outro, e aí as convenções, é importante assim distinguir um pouquinho, porque as convenções de relação parental ou conjugal, né, no caso aqui conjugal, ela é uma linha contínua que está embaixo aqui, é como se fosse um colchete aqui embaixo. Começa embaixo do homem e termina embaixo da mulher, né? E a linha de relacionamento, ela vai direta de um para outro. Assim, ó. Então, geralmente, a linha sanfonada é uma linha que indica conflito. Depois a gente vai ver que no programa, no software Genopro, isso pode ter outras conotações também, né? Mas então, esse exemplo, né, aqui é um homem casado com uma mulher e estão atualmente em conflito esse casal. Não está separado, mas está em conflito. Aqui, também de relacionamento, indica distância quando é linha pontilhada. Lembrar que aí seria também um direto para o outro, assim, um casal que está com relacionamento distante, está afastado atualmente. Mas também tem ligações boas, tem símbolos de ligações boas, uma linha paralela. Então são 2 linhas aqui, significa uma ligação forte. 3 linhas, uma ligação muito forte. E uma setinha, uma ligação de dependência de um para o outro, né? Então, lembrar que sempre essas convenções de relacionamento, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso do Genopro, então sempre são diretos de um para o outro. Então, o que a gente vê aqui embaixo, ó? Então, a gente vê que tem um casal de conflito e, olha isso aqui, o marido está tendo uma relação com outra mulher. Então, sim, isso aqui é um caso que o marido tem uma amante e está em conflito com uma mulher. Caso que não é muito comum, né, gente? Super comum no que a gente observa na prática, nos ambulatórios quando a gente está atendendo, né? Então, é importante aqui, ó, que a linha pontilhada aqui, ela tá na relação parental, ela não está na relação direta, então não é de relacionamento afetivo ou conflituoso, é de uma relação parental, ou seja, aqui significa que o homem ele está tendo um relacionamento com essa mulher. Se está em conflito, se é uma ligação forte ou se está distante, eu marcaria aqui, diretamente de um para o outro. Depois a gente vai ver exemplos disso.
Olha aí, ó, já apareceu aqui. Então, este é um casal, e aí aqui são convenções do Genopro. É um casal que tem uma linha pontilhada de relacionamento, então significa que está distante, né? Estão afastados uns do outro. Um está em crise, né? Mas não está exatamente em conflito, está distante. Já esse outro símbolo aqui, em vermelho, e o Genopro é interessante porque marca geralmente as relações em vermelho são relações negativas, são relações problemáticas, né? Então, aqui significa, esse símbolo aqui do meio significa rompimento. Então, romperam, não se separaram, mas estão sem se falar. Um casal que está sem se falar. Eu não estou mais falando com ela, mas a gente mora junto, né? Enfim. No Genopro, essa linha pontilhada dupla vermelha significa conflito. E essa sanfonada, olha que interessante, essa sanfonada significa inimigo ou hostil. Relação hostil. E a mais sanfonada ainda, uma relação de violência. Então, só para a gente entender, e no Genopro é bem tranquilo, porque a gente só clica clica aqui em cima, eu vou mostrar aqui atrás, aqui nas barras aqui, a gente só clica aqui no ícone de relacionamento, clica na pessoa e arrasta o relacionamento para outra aqui, e isso rapidamente a gente consegue fazer. Outras. Verde, geralmente, em verde, estão os relacionamentos positivos. Então, aqui, uma linha ligando o outro, ligando um ao outro, é um relacionamento de harmonia. Né? Ligando duas linhas, é uma relação de amizade próxima, uma relação próxima de amizade. Essa aqui, que parece uma linha de trem, verde, significa melhores amigos muito próximos. Essa com uma bolinha no meio significa amor. E essa com duas bolinhas significa paixão. Estão se amando. Então, aqui naquela época de início de relacionamento, geralmente, né? Quem sabe também se amando para o resto da vida, quem sabe, é possível. Né? A gente tem uma relação de duas bolinhas assim no ícone de relacionamento. Só lembrando, marcando que o ícone de esse símbolo de relacionamento, ele vai direto de um para o outro, enquanto a relação parental vem como um colchete, inicia embaixo e termina embaixo, para possibilitar que os filhos também partam daqui, né? Outros relacionamentos. Sanfonado azul, abuso. Este símbolo de sanfonado azul duplo é um símbolo de abuso sexual. A gente entra, esses símbolos azuis geralmente são símbolos de violência. Né? A setinha com azul pontilhada, negligência. O manipulativo, uma setinha com uma cruzinha, e o controlador, uma setinha com a cruzinha com um quadrado. Eu preciso decorar tudo isso daqui? Não preciso decorar isso tudo. Né? Isso daqui, na verdade, são convenções do software Genopro, e o ideal, nesses casos, seria ter uma legenda aqui embaixo, com o que os símbolos querem dizer. Né? O interessante é a gente ter em mente esses símbolos primeiros aqui, ó. O sanfonado, conflito, é algum tipo de problema. Né? Distância, pontilhado, ligação forte, ligação muito forte, dependência. Esses a gente pode ter uma ideia um pouquinho maior, né? Mas esses outros do Genopro, que são diversas linhas de relacionamento, a gente não precisa decorar, basta ter uma legenda, ok?
Unidos, esse aqui parece que o único símbolo vermelho que é positivo, são unidos, muito unidos. E a falta de confiança, desconfiança, esse símbolo, e um fã admirador do outro. Às vezes isso acontece no relacionamento ou fora do relacionamento também. A gente simboliza com essa seta aqui. E símbolos de adoecimento, né? Muito importante também no genograma. Não existe uma padronização oficial, né, de cada um dos símbolos, então é obrigatória legenda quando a gente coloca esses símbolos aqui. Aqui são só exemplos de como os símbolos, né, podem. A gente pode ter esse símbolo para obesidade, esse para asma, esse para cardiopatia, muito utilizado, esse com coração, para alergia, hipertensão, AVC. Esse da depressão é muito utilizado também, esse de alcoolismo é muito utilizado também. São símbolos que são utilizados em outros contextos, né? Então, eles são bastante utilizados. Mas a gente pode utilizar outros símbolos, como os daqui de cima, por exemplo, e a gente coloca na legenda. É muito comum esses símbolos aqui nos softwares do Genopro, por exemplo, né? Então tem esse quadradinho pintado e pode ter cor, enfim. Então, símbolo de adoecimento é necessário que tenha legenda, ok? Bom, aqui um exemplo então de uma família. Vamos tentar interpretar esse genograma aqui. Uma família nuclear, um homem casado com uma mulher, eles têm 3 filhos, 2 homens e uma mulher. O primeiro já saiu de casa e olha só que interessante. Esse símbolo aqui é o símbolo de quem mora junto, e a gente está vendo que quem mora junto é o pai, a mãe, 2 filhos, que são os 2 filhos menores, e a avó dos filhos, ou a mãe da mãe aqui, sogra do marido, né? Então a gente verifica aqui quem mora junto, né? Ah, professor, e esse ano aqui que está aqui, o que ele significa? Significa que, na verdade, assim, o genograma ele é uma fotografia ele é uma fotografia da família, né? Mas a família ela não é estanque, parada, né? A família ela continua ao longo do tempo. Então, esse momento aqui da família que moram juntos é em 1957. Daqui a pouco pode ser que em 1958 esse aqui tenha saído, né? Em 1959 ou 60, depois essa mulher saiu, essa mulher pode ir a óbito, né? Então a gente já verifica que o genograma ele é também dinâmico, ele vai mudando. Então a gente precisa de alguns indicadores. Geralmente a gente faz, quando a gente faz em ficha ou prontuário, a gente marca a data no início, né? A gente marca a data do início da data da consulta, mas a gente pode fazer isso aqui também. Vamos lá, complexificando mais ainda o nosso genograma, né? Então vamos lá, aqui é uma família nuclear que moram juntos aqui, homem, mulher, são um casal com 3 filhos, 2 filhas mais velhas, um filho mais novo. E é interessante que esse aqui já tem legenda aqui embaixo, né? Então é interessante ver os símbolos. A gente tem o símbolo parental, que é esse aqui, né? Ele é casado com ela, mas também mostra o relacionamento, ó. Relacionamento, né? O relacionamento, os laços são fortes e mais conflitivos, né? São pobres e conflitivos, desculpa. São pobres e conflitivos. Então está havendo um conflito aqui entre o casal.
E aí, olha só o que, que a gente vê de interessante, porque a gente vê, quando a gente coloca relacionamentos, a gente analisa como um triângulo. Então, assim, ó, o marido, ele tem um relacionamento, tá em conflito, tem um relacionamento pobre, tá distante aqui, né? A mãe tem um relacionamento forte com a filha mais velha e o pai tem um relacionamento distante com a filha mais velha. Estão vendo? Então, ela é muito próxima da mãe, mas é distante do pai. E aí alguma coisa já diz do conflito também. Olha outra coisa que diz do conflito aqui também. A mulher tem uma relação apartada, ou seja, rompeu com a sogra, rompeu com a mãe do marido. E aí a gente pode perceber que essas coisas podem ser causas do conflito e podem ser causa também de adoecimento. Vamos dizer que essa mulher chega no ambulatório com sintomas de palpitação, tremor, né? E aí a gente investiga, por exemplo, para uma doença como hipertiroidismo, não tem nenhuma outra sintomatologia ou sinal de hipertiroidismo. E aí a gente vai e faz o genograma, e aí a gente descobre que ela está vivendo um conflito, né? E esse conflito tem a ver com rompimento com a sogra, né? Um conflito com o marido e uma constituição familiar que está um pouco difícil, né, de lidar. E aí a gente já fica sabendo, opa, peraí, tem coisas por trás desses sintomas. Tem uma relação conflitiva familiar. Então esses triângulos, eles ajudam muito a gente a entender o que está acontecendo na família, né? Então a ligação aqui muito forte com a mãe, uma ligação rompida com a sogra. Né? Seguindo, e aí é muito interessante, tem na internet o, o, o genograma do Freud. Né? Freud, pai da psicanálise, né? Psicanalista, né? Seminal. Né? Então a gente tem o genograma do Freud todo constituído na internet. Então esse aqui é o genograma da família nuclear dele, né? Então ele casou com a Marta, ele nasceu em 1858, morreu em 1939, a Marta nasceu em 1861, morreu em 1951, eles casados, e aqui tem todos os filhos e filhas, então tiveram 6 filhos no total, três mulheres e 3 homens. Olha a linha aqui, a linha com uma linha dupla, né? Isso significa que o Freud aqui, ele Sigmund Freud, né? Ele é o nosso caso índice, né? Então a gente está estudando ele. Então vamos dizer que a gente está atendendo o Freud, né? Não é o Freud que está nos atendendo, somos nós que estamos atendendo o Freud. E aí a gente começa a entender várias coisas da teoria dele, né? Vamos lá, a primeira coisa que a gente, quando vai fazer um genograma de 3 ou mais gerações, isso fica bastante rico na constituição familiar. Então a gente tá ali, ó, a família nuclear, mas olha só quem morava junto também. Né? A cunhada do Freud, a Mina, morava junto com a família, ou a irmã da Marta. Né? Morava junto com a família. Aqui a gente tem os pais do Freud, a gente vê que o pai do Freud, que é o Jacob, ele casou 3 vezes, né? Ele casou uma vez aqui em 32, ele casou outra vez aqui em 51 e casou outra vez em 55. Né? E que o Freud é o primeiro filho do terceiro casamento, né, com a Amália. Né? Então ele casou primeiro com a Sally, teve 2 filhos, né? E aqui esses pontinhos aqui, que quando vai ficando mais complexo, mais difícil, a gente pode só colocar os pontinhos, não precisa colocar exatamente o nome de todo mundo, o sexo de todo mundo também, né? A gente coloca só quem mais importa no caso. Então, aqui são os irmãos mais velhos do Freud, o Emanuel e o Philippe, né, que são filhos do primeiro casamento. Teve um segundo casamento com Rebeca e que não teve nenhum filho. E teve o terceiro casamento com a Amália, que teve aí
dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito filhos, sendo que aqui a Júlia, o Juliana, agora eu tô confundindo, tá muito pequeno aqui para mim, ela morreu com menos de um ano aqui, pode ser então é um caso aqui de mortalidade infantil, que foi o filho, desculpa, é homem, então é o Júlio, isso, o Július, é o Július, que morreu logo depois, que morreu antes de completar um ano e que foi o filho, né, que nasceu logo depois do nascimento do Freud. Depois a Amália teve 5 filhas, são os tios do Freud, e mais um filho no final. Né? Aqui ele já está aqui, morreu com 81 anos, o Jacob, né? E aqui está a família nuclear aqui da Marta, esposa do Freud. E um fato interessante aqui que a Ana, irmã do Freud, casou com o Eli, irmão da Marta. É interessante que também, né, isso o que aconteceu então na mesma família. Tá? Sigamos adiante, ainda na família do Freud. Olha só, a gente pode colocar dados socioeconômicos também, né? Então a gente tem aqui o Jacob com alguns dados aqui, ele é comerciante de lã, né? A gente tem no próprio Freud aqui, doutor em medicina, inicia a psicanálise, né? Em Viena, enfim, tinha enxaqueca, está dizendo aqui, tinha enxaqueca. Né? Então tem alguns dados aqui, em cada um desses aqui, que são dados que podem dizer para a gente alguma coisa, e aqui um pouco da história da família aqui, ó. Um pouco da história da família. Então o Jacob vai com a família para Viena, nasce, né? Enfim, tem os nascimentos aqui da Ana Freud, né? Então são os dados socioeconômicos que a gente pode colocar. A gente não precisa, assim, vocês estão vendo que não precisa ter um genograma que tem tudo. A gente pode ter genogramas separados e que cada um tem uma coisa diferente. Uns têm mais a constituição familiar, que nem esse. Uns têm mais os dados socioeconômicos, que nem esses. E outros têm mais os relacionamentos, como esse aqui. E aí a coisa fica bem interessante, né? Olha só, e aí a gente, aquela coisa do triângulo, né? Olha só, o triângulo. O Freud tinha uma relação bem afastada, que é afastada com seu pai, e o pai tinha uma relação muito forte com a Ana, irmã dele, e a irmã dele tinha uma relação conflituosa com ele. Então, aqui tem um conflito importante, né? Uma distância, conflito, quando o Jacob, então, poderia tomar partido da Ana em determinadas situações. Né? Aqui a gente verifica também que o Freud tinha um conflito com o cunhado dele, né, com o irmão, e tinha uma relação muito próxima da Mina, que é a irmã da cunhada, né, que morava com eles. Importante aqui também, o Freud ele elaborou a teoria do complexo de Édipo, né, que é a história de que na tenra infância a gente tem uma tendência né, quando a gente do sexo masculino, a querer, né, ficar com a mãe, querer afastar a mãe do pai, querer substituir o pai quando a gente é criança. Então, uma relação que o Freud chamou de complexo de Édipo, né, que seria a gente quer ficar com a mãe e quer matar o pai, é uma linguagem mais forte, mas, enfim, é uma possibilidade aí de interpretação da relação complexo de Édipo, né? E a gente vai entender, talvez, porque ele
fez a teoria, né? Como que ele foi pensando. Ele tinha uma relação afastada com o pai e uma relação muito forte com a mãe. E ele tinha uma relação muito forte com a filha mais nova, a Ana. Enfim, essas coisas só qualificam o que a gente já conhece, né, do Freud. Enfim. Falar agora de alguns erros que a gente geralmente comete no genograma, né? Bom, a primeira coisa é que vocês estão vendo aqui, esse é um genograma que foi feito por um residente uma vez e que a gente trabalhou em cima dele para fazer aula sobre genograma, né, para aprendizado de genograma. Então, uma família aqui que a gente até entende, né? O homem é casado com a mulher, mas o ideal aqui é um relacionamento, uma linha contínua e direta. O ideal é que saísse daqui de baixo, né? Como a gente já viu anteriormente. Tem uma linha sanfonada aqui meio torta, mas é sanfonada e a gente interpreta como uma dificuldade de relacionamento. Tem uma legenda aqui embaixo que pra gente é muito importante, né? O marido tem uma amante, né? Aqui ficou um pouco confuso isso daqui, na verdade são os irmãos e as irmãs da esposa, né? A esposa que já separou de um ex-marido e teve um filho, né, de 15 anos. E aqui são gêmeos, ou gêmeas, que na verdade simbolizados por triângulo, né? Na verdade são gêmeas, mas o símbolo ficou confuso. No nosso caso, o índice era esse aqui, o símbolo ficou confuso. Então, só para exemplificar aqui, erros e acertos do genograma, né? Então, erros tem aqui essas relações que estão direto um das outras, e aqui o símbolo do filho, dos filhos ou das filhas, né? O ideal é que tivesse tudo na legenda. Tem uma legenda que já é bom, mas temos problemas aí na interpretação desse caso. Aí a gente foi e refez esse caso a partir do Genopro, que é o software, e olha aqui como é que ficou. Então, um marido, um casal em conflito, né? E o marido tem uma amante, né? Tem os símbolos de adoecimento, o alcoolismo e a depressão que estão aqui na legenda. Tem o nosso caso índice, que na verdade é a nossa caso índice, que é uma mulher. Então tem aqui o símbolo de gêmeas. Aqui tem uma relação abusiva entre o pai e essa filha. E aqui estão os irmãos e as irmãs da mulher. Então, esse é seria o modo correto de exemplificar aquela família que a gente viu lá atrás. E aqui alguns exemplos de genograma para a gente ir caminhando para o final da aula, né? E aí já vão pensando aí em possíveis perguntas que a gente tem, mas são exemplos de genograma de como é que pode ser complexo a coisa, né? E esses exemplos aqui foram genogramas que a gente utilizou numa pesquisa de saúde mental, como uma ferramenta de pesquisa. Então, o genograma é uma ferramenta de abordagem familiar na assistência, mas também pode ser uma ferramenta de pesquisa, né? Então tá lá, ó. Olha só a quantidade de filhos e filhas, né, no casal. Tem um casal aqui que não rompeu, não está separado, a gente não está vendo nenhum símbolo aqui, né? Mas que não estão morando juntos, né? Porque o símbolo de morar junto está aqui, né? E tem uma relação apartada, distante e rompida, né? Não moram juntos, rompidos é praticamente separado, né? Talvez não seja formal, se fosse formal ou declarado, pelo menos, tivesse uma linha aqui separando essa linha contínua aqui.
Bom, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 filhos, filhas. Tem aqui 4 que a gente não sabe muito bem, que a nossa caso índice aqui pode ter dúvida em relação a quem vem antes, a idade, o nome, quando é muito numeroso, né? Nossa caso índice aqui, ela tem muito conflito com a mãe e ela é muito ligada ao o irmão que vem logo após ela, mais novo, logo após. Ela tem uma relação de namoro, mas que está rompida aqui e tem um filho dessa relação, né? Tem um filho homem dessa relação. Então, mostrando a complexidade, né, da família. Essa é uma outra família, também mostrando a complexidade. Casos de saúde mental é, sempre tem essas complexidades envolvidas, né? Então, aqui o nosso caso índice, um conflito importante aqui, violência com a mãe e com o pai, né? Vamos relembrar que símbolo é esse aqui? Duplo e pontilhado? Ah lá, o duplo pontilhado é conflito e esse aqui de violência. Então a gente está vendo aquele caso lá que tem conflito e violência. O ideal é que tivesse aqui uma legenda pra gente, né? Conflito com o pai, ela tem conflito com o pai e violência com a mãe, né? Então isso é uma coisa importante. Esse casal vive junto, vive com ela. Ela então mora com os pais. Tem 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão mais velho. Ela teve um relacionamento não estável aqui, um relacionamento de namoro, mas que foi rompido, teve 2 filhos, né? Um aqui provavelmente foi um aborto aqui e com, né, sexo indefinido e teve um filho, né? E esse filho é muito ligado à mãe do marido, à avó paterna, né? Tem violência aqui entre o casal, violência doméstica, né? Então, aí já mostrando a complexidade importante. Esse outro caso, né, de um rapaz que hoje já é um senhor, que vive com a mãe e com a irmã, que ele gosta muito da irmã, e com a irmã e 2 filhos aqui, que é casado e tem 2 filhos. Então ele tem uma ligação forte com a irmã, na verdade a irmã é a cuidadora assim, dele, né? Porque a irmã é muito unida com a mãe, a mãe tem uma relação de violência com o pai e o pai tem uma relação de violência com ele. E ele era muito ligado ao avô que morreu, né? Isso aqui é um estressor, né, familiar, né? O avô ter morrido e ele era muito ligado, né, no avô. Um outro caso, né, então de uma mulher, né, que sofria abuso sexual do pai e violência da mãe, né? Caso mais sinistro aí, né? O pai casou 2 vezes, eles tiveram 5 filhos, pai com a mãe. Ele é o filho mais novo e ele tem uma ligação, desculpa, ela, a filha mais nova, e ela tem uma ligação com um vizinho, com uma pessoa de fora dessa família, né? Que está aqui representado aqui meio isolado, mas tem uma ligação forte aqui em verde. E ela teve, olha só que coisa, ela teve 4 filhos, uma filha e 3 filhos, uma filha mais velha e teve 3 filhos depois, cada um com um relacionamento casual diferente, né?
Isso é uma coisa significativa que o genograma já mostra para gente. Importante isso, né? Para finalizar, como é que a gente faz então a interpretação do genograma da família? Então, se a gente seguir esses 4 passos, a gente não deixa furo nenhum. Então, a primeira coisa a gente vê a estrutura da família, se é uma família nuclear, se é uma família ampliada, se é uma família numerosa, se é uma família numerosa que já entra aqui na demografia, quantos homens, quantas mulheres, se é uma família numerosa, agregada, se mistura várias famílias, se é uma família homossexual com filho adotivo, então a estrutura, se é uma mãe com uma filha, né, de produção independente, enfim. Então a gente vê estrutura, demografia, quantidade de pessoas, quantidade de filhos por casal. Os problemas sociais e de saúde então podem estar retratados no genograma, daquela forma que a gente viu no genograma do Freud, e os eventos da vida familiar, os óbitos, as separações. Né? Se a gente tiver essas 4 aqui, gente, vocês podem baixar essa apresentação aqui nessa setinha aqui embaixo dos slides, vocês podem baixar isso, fiquem à vontade, viu? Então, se a gente seguir essas 4 linhas aqui, a gente não vai deixar margem nenhuma aqui. Então, é isso, assim, a ferramenta muito importante para o uso da gente. Toma um certo tempo? Toma, mas assim, vale a pena e a gente não precisa assim, fazer na mesma consulta. Se a gente detecta que a gente precisa fazer, a gente pode colocar no prontuário assim, fazer genograma na próxima consulta. Ou a gente pode trabalhar em equipe, próprio agente comunitário de saúde pode fazer o genograma da família, ou qualquer pessoa da equipe. Agora, é interessante a gente fazer o genograma com o próprio usuário, usuária. Né? Porque a gente vai, a cada momento em que a gente vai apontando como é que é a relação com as pessoas e como é que se constitui, a pessoa vai reelaborando como é que é a sua família, e isso já entra no processo terapêutico e diagnóstico, né? Diagnóstico e terapêutico. Então, é interessante fazer junto com a pessoa. A gente gasta um pouquinho mais de tempo, ou então a gente separa uma consulta só para fazer o genograma, a gente fez a primeira abordagem numa consulta e fala para ele, olha, vou marcar uma consulta para você para daqui a um mês, só para a gente fazer o genograma da família, ou então na semana que vem, para a gente fazer o genograma da família, né, para a gente entender o que está acontecendo na sua vida. Isso é uma ferramenta potente que eu indicaria para uso de todo mundo que está na atenção primária. Lembrando, não precisa usar em todas as famílias, mas tem algumas situações em que é muito importante a utilização. Gente, então, vocês podem colocar perguntas aqui. Na minha tela fica aqui embaixo, eu não sei na tela de vocês. Aqui ou aqui, né? Nessa caixa de bate-papo, vocês podem fazer, colocar alguma pergunta, escrever alguma coisa, escrever algum comentário e tal. Se ficaram com alguma dúvida, né? Lembrando sempre, assim, a gente ainda está testando o novo horário para saber como é que vai a participação, se melhora ou não, né? Estamos testando esse novo horário, né? E aí vamos ver, no próximo mês, em outubro, a gente vai alternar horários, provavelmente. Então, algumas vão ser de manhã, algumas vão ser à tarde, para a gente também testar a participação. Lembrando também, né, tá aqui a Jéssica, nossa aniversariante do dia, colocou aqui para não se esquecer de preencher o formulário do certificado, porque cada vez que vocês preenchem o simulário do certificado, o formulário do certificado, isso conta como produção, conta como número, né, de pessoas que participaram das teleconsultorias, e se a gente não preenche o formulário do certificado, isso não é contado. Né?
Então é importante para a gente aqui do núcleo, muito importante que vocês preencham esse formulário. O núcleo de telesaúde está super aberto para a utilização de vocês, tanto aqui na teleeducação quanto na teleconsultoria e também no telediagnóstico. No telediagnóstico é com eletrocardiograma em alguns municípios aí que está sendo feito, né? Queria agradecer a presença de todo mundo aí que teve com a gente, né? Pessoal dos municípios, pessoal que atua, batalha na atenção primária. A gente sabe que não é fácil e a gente está aqui para ajudar, né? Vou esperar um pouquinho aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? Pode fazer. Vou cortar aqui só o som um minutinho para tomar uma água, mas podem fazer perguntas aqui embaixo. Bom, se não há perguntas, então a gente vai fazer as considerações finais aqui. A gente vai entrar na semana que vem, na semana já de outubro. A gente já está com uma agenda razoavelmente consolidada para outubro já. Vou tentar anexar aqui essa agenda de outubro para a gente visualizar. Só um minutinho. A gente vai ter uma fala do CAPS na Aulas em Cruzeiro do Sul. A gente vai ter web sobre fibromialgia, sobre procedimentos de enfermagem, sobre HPV, aproveitando o Outubro Rosa, sobre saúde para pessoa com deficiência e sobre leishmaniose. Essa é a nossa agenda de outubro. Esperamos vocês nessas web palestras. Então, agradeço a presença de todos. Dá um abraço lá para o pessoal do núcleo, a Jéssica, nossa aniversariante, parabéns, a Mônica,
ao pessoal que está lá em Jordão. Um grande abraço a todo mundo e a gente se vê na semana que vem.